ele viu o valor ali da comunicação alinhada. Ele sente a dor todos os dias no ponteiro, na receita, no lucro, né? No lucro que ele perde, no custo elevado que ele tem das pessoas ter um turnover, erros de comunicação, falhas de processo. Comunicação é negócio, né, Fernanda? A gente sabe disso, né? Muito bem-vindos ao PRcast, um programa de entrevistas aqui da PR Academy, o nosso primeiro ecossistema de educação 100% digital, dedicado ao desenvolvimento do profissional de relações públicas, assessoria de imprensa e comunicação corporativa do Brasil. Como você já sabe, o PRcast é mais do que um programa de entrevista, é um ponto de encontro mesmo que a gente criou aqui na PR Academy, no YouTube e também no Spotify, para que você tenha acesso a ideias, a trajetórias, a visões de futuro, de mentes que estão na liderança do mercado. É um espaço criado para ouvir vozes que fazem o nosso mercado acontecer, que dão visibilidade, que constroem a comunicação no Brasil, os bastidores estratégicos que a gente tem de muitas empresas. Então é legal a gente trazer aqui também no PRcast para a gente estimular de verdade essas conversas que inspiram a transformação que a nossa comunicação está vivenciando e a gente sabe bem disso. Para conversar com a gente hoje sobre engajamento e relações públicas e comunicação interna, como gerar resultados, como transformar públicos internos e externos em ativos estratégicos de negócios, é com muita, muita alegria que eu trago hoje o Hugo Godinho. O Hugo é administrador de empresas por formação, é CEO e cofundador da Dialog e membro do conselho de administração da empresa. O Hugo viu o Grupo Impress nascer. Isso é muito interessante, essa história. Teve uma atuação forte, marcada por movimentos estratégicos na Impress, sempre teve muita conexão com processos de inovação, criando empresas como a própria Dialog, ele vai contar um pouco essa história para a gente, que é uma spin-off do Grupo Impress, a Vibrand. Hugo também foi responsável por trazer a Critical Mass para o Brasil, e esteve à frente de vários outros projetos e ferramentas que vêm contribuindo efetivamente para a gestão de um back-office cada vez mais inteligente em empresas e em agências. É por isso que essa conversa ela é tão relevante, com toda essa veia de empreendedorismo, de negócios e de inovação, olhando resultados e o poder que o engajamento tem para a gente nos dias de hoje. Então, Hugo, muito bem-vindo ao PRcast, é um prazer ter você aqui. Super prazer, Fernanda, trabalhar com você foi fantástico e agora poder estar aqui nessa posição de entrevistado e trocando, na verdade, né? Fazer essa conversa com você vai ser um grande prazer. Obrigado pelo espaço. Muito bom, vamos lá, Hugo. Recentemente saiu, quero começar pelo que a gente trouxe, que acho que talvez tenha sido um dos grandes motivadores, além de eu admirar a sua trajetória de verdade como empresário e como empreendedor, saiu uma matéria recente no Valor Econômico destacando a criação de cargos como diretorias de engajamento, que é um tanto diferente, né, essa expressão, dentro das grandes corporações. Isso não é um detalhe semântico, diretoria de engajamento, né, é um sintoma, na verdade, de uma mudança estrutural que a gente está vivenciando no mercado. Então, quando uma empresa cria uma diretoria dedicada ao engajamento, por exemplo, na minha visão, e aí eu quero enxergar o seu ponto de vista, ela está dizendo alguma coisa muito clara. O relacionamento deixou de ser um apoio, ele virou parte da estratégia de negócios, então a gente entra em fidelização de público, proximidade com stakeholders que são relevantes, temas que passaram a exigir mais a atenção do C-Level. E a gente sabe que isso mexe diretamente com o nosso mercado de comunicação, de RP, de endomarketing. O que significa, Hugo, na prática, o mercado estar criando diretorias de engajamento? O que isso revela sobre o momento que as empresas estão vivendo? Muito boa pergunta, Fernanda. Achei muito interessante, acompanhei também isso aí nas mídias, né? E eu acho que é muito, assim, um entendimento do mercado, né? Um amadurecimento do mercado de que uma empresa, quando tem um engajamento elevado, né? Quando ela tem um engajamento superior, a reputação externa, na verdade, ela é um reflexo disso. Né? Eu acho que isso está ficando mais tangível, seja na comunicação externa, seja na interna, que hoje é a minha praia, né? Como você falou. E eu acho que é uma sensibilização até pelos dados que você pode passar a ter disso. Né? Você consegue medir exatamente qual é o engajamento, como é que isso transforma, e pode ser transformado, ou deveria ter pelo menos, né? E vai deixando de ser um discurso e vai se tornando um comportamento, na verdade, de engajamento, né?
E aí tem alguns níveis para isso, né, que eu vejo assim, no nível mais estrutural, né, marca empregadora, né, muito forte, passou a impactar diretamente marca institucional. Eu acho que isso já foi uma ideia e hoje está bastante nas empresas mais maduras em termos de comunicação, isso está muito claro, né, que marca empregadora é onde se forma a primeira opinião de tudo, né, onde tudo começa. O funcionário hoje, a gente sabe que os limites entre o que ele é na pessoa física e jurídica são muito tênues, né, redes sociais, obviamente, aumentaram muito isso. E o engajamento se tornou, eu acho que é um termo interessante que tem se apropriado até de AI, a gente tem visto muita coisa de inteligência artificial, assim, ela fala muito que inteligência artificial é infraestrutura, né? Eu acho que sim, mas engajamento, eu acho que hoje é infraestrutura reputacional, né? Se essa base relacional interna estiver quebrada, não vai ter narrativa externa que se sustente por tempo, por muito tempo, não vai ter como, né? Ele deixou de ser uma campanha tática, né, um engajamento, um evento pontual, e virou um ativo de negócio de verdade, né, um indicador de performance. É assim que a gente tem conversado com nossos clientes, muito no viés de público interno, porque percebo muito valor nesse público, como eu falei agora há pouco, né? Primeiro formador de opinião é ele leva para fora, ele acredita, ele não acredita na marca, né, no poder da marca, e essa performance tem no engajamento o motor que vai impulsionar, inclusive, retenção de talento, produtividade e outros assuntos que a gente vai falar aqui, né? Esse cargo, na verdade, Hugo, a cara do profissional de comunicação, seja ele de RP, de assessoria de imprensa, de comunicação interna. Você acredita que o mercado está preparado para ocupar esse papel, esse espaço estratégico que as empresas estão abrindo? Ou ainda a gente está olhando para outros lugares quando a gente fala de reputação? Eu acho que está sempre no gerúndio, né? Eu acho que se essa conversa aqui fosse há 10 anos atrás, provavelmente a resposta seria parecida, mas a gente estava um pouco mais atrás. Eu acho que o mercado de PR, né? E aí tem dois mercados diferentes, né? Se a gente olha PR ou quem ainda está preso ali, a antiga assessoria de imprensa. Não antiga no seu valor, né? Porque tem valor, mas por ser só um dos vieses, do Media Relations, né? Como seja, a gente sabe que PR tem muito mais espaço de se comunicar com muito mais públicos, né? Tem parte desse público que a gente vê no mercado que está olhando até hoje para o clipping, para as coisas mais elementares, né? Mas se a gente pega lá teorias de relações públicas, né, James Krunig, o PR de excelência, ele é gestão estratégica de relacionamento com todos os públicos, né? Não existe gestão de PR de um público só, né? E a gente sabe que não falar, por exemplo, com um público interno, não acordar para isso, não saber como lidar com engajamento, e eu estou falando muito do interno porque de verdade eu acredito que tudo começa no interno, né? O engajamento interno, lógico que depois tem outros engajamentos de comunidade, de público, de governo, isso também é muito importante, mas eu acho que começa o dever de casa por ali, né? E como eu tenho a chance de, por ter uma plataforma aqui, poder ter um laboratório permanente disso, a gente tem a chance de ver como funciona previamente, antes de lançar uma campanha, antes de lançar uma ideia, um pronunciamento do presidente, por que não fazer dentro de casa de forma segura, né? Então, acho que esse mercado, por um lado, está se apropriando mais, sim, porque entende, por exemplo, comunicação interna cresceu, o engajamento é um tema importante na mesa, mas eu acho que é muito dividido ainda, né, Fernando? Ainda tem muita gente presa a uma forma de fazer, ao bom e velho release, bom e velho clipping, tá tudo certo. Só que isso é uma parte cada vez menor, então eu acho que o que os profissionais e as empresas que estiverem contando com isso vão poder contar também é menor. É uma fatia menor do bolo, é menos completa, é menos interessante, e eu acho que a gente pode ter um olhar bem mais global para a comunicação. Olhar para esse papel estratégico e a gente mesmo como profissional de comunicação passar a sentar em outras mesas, isso para mim, esse cargo é uma vitória das empresas mesmo, né, de olhar as relações estratégicas. Acho que se encaixa super bem no mercado de assessoria de comunicação, no mercado de relações públicas, e espero que as pessoas que sentem nessas cadeiras realmente sejam do nosso mercado. Não, você está coberta desse ponto que você falou, é muito bom, porque a gente pode se limitar a falar com o público de imprensa ou público de comunicação, ou a gente pode expandir, né? Porque com uma boa conversa de engajamento, você vai para o board conversar, né? Porque se é engajamento com o público interno, existe os níveis de retenção de talento, de turnover, de NPS, isso é importante para o board, para quem manda no presidente, vamos dizer assim, né? Isso é bastante importante. Engajamento com comunidade é muito importante, com imprensa, obviamente, é muito importante, sempre foi. Então, acho que conseguir perceber toda a dimensão, como você falou, de engajamento, hoje é um fator de diferenciação e a chance de você poder levar alguma coisa que você vai ser ouvido. Não por likes, não por clipping, não por
enfim, eventos com comunidade, mas sim por dados concretos que você junto, formando, tem engajamento. A gente tem, por exemplo, hoje aqui, eu trabalho com o meu índice de engajamento. Eu criei um índice que para mim tem sentido, com base em inteligência artificial, que leva em conta questões que uma plataforma digital tem que levar. Qual o nível de engajamento, qual o comportamento digital, como é que uma pessoa reage, sempre funcionário no meu caso, como é que funciona, mas poderia ser para um grupo fechado, poderia ser para jornalistas, tudo é possível ser medido hoje. Então, acho que é muito saber aproveitar isso que o mercado está nos oportunizando. Quero saber mais sobre Dialog, a gente vai conversar mais sobre Dialog. Lá, calma. Vamos chegar lá. Hugo, a tua trajetória, uma coisa que ela não é linear, né? Ela é muito rica. Então, você construiu uma carreira dentro de uma das maiores estruturas de comunicação e RP do país, né? Então, que nasceu como empresa e hoje é um grupo potente no mercado de relações públicas, um dos principais do Brasil, liderou movimentos que são estratégicos lá dentro. Tenho orgulho de ter trabalhado 8 anos na empresa, preciso registrar isso aqui, faz parte muito importante da minha trajetória. Então, assim, é muito bacana a gente falar sobre essa potência que o grupo virou. Liz, você liderou movimentos estratégicos dentro e fora, participou da criação de novos negócios, como a gente falou aqui no início, e você teria muito provavelmente ter podido seguir confortavelmente nesse modelo, né? De estou no grupo, pertenço ao grupo, mas você decidiu estruturar alguma coisa nova, inédita. Então, isso deixa muito claro que, assim, o valor inquietude, que é um valor que é do grupo, né? Assim, transporta isso para a Dialog, né? Esse valor é muito forte, né? Assim, que essa inquietude não é uma marca só do grupo, ela é sua também, né? Então, assim, um atributo que faz parte da tua carreira. E pelo que eu conheço, pelo que eu acompanho, nesses quase 8 anos que a gente conviveu, você tem uma busca muito sólida por melhorar a estrutura das coisas, né? A gente falou de back-office aqui no início, a partir dessa sua característica, né? O que te levou a transformar esse movimento de inquietude em um negócio próprio, Hugo? Onde você enxergou oportunidade que os outros não estavam vendo? Nossa, que bacana teu olhar. Eu sempre tive essa inquietude mesmo, de querer fazer diferente, aprender diferente. Quando eu comecei a trabalhar na Impress, eu fui para uma área que era tudo, lá atrás, né? Era uma área que era tudo menos assessoria de imprensa, justamente porque, primeiro, porque eu não tinha formação de jornalismo, nunca fui para aí, eu sempre fui administrador e gostava muito de inovação, então sempre tive em áreas que eram outros, né? E aí depois foi sofisticando, inovação, venture building, toda a parte interna que a gente criou de negócio e tudo mais. Mas o que me especificamente no movimento de sair de um grupo de comunicação consolidado, num lugar muito consolidado, né? Como você falou, confortável, e buscar, eu acho que foi essa inquietude relacionada a dados, especificamente, e a não mensuração pela mensuração. Te confesso que eu também não sou um técnico, não sou um técnico apaixonado por bits e bytes, que fica vendo dashboard de noite, não sou esse, mas eu gosto muito de saber que o que a gente está fazendo tem fundamento, então acho que junto com a tua fala, né, até de back-office que eu cheguei a estar, porque eu acho que as coisas têm que ter uma lógica, as coisas têm que ter um início, meio e fim. E uma coisa que eu acho que, assim, sou muito grato à empresa e vejo a beleza dessa história e do mercado de PR como um todo, né, que vem evoluindo, eu vejo muita criatividade, eu vejo muita proximidade de cliente, muita inteligência, mas eu vejo muita dificuldade de conseguir ter os dados que se precisavam ter, né. Acho que até isso, mais recentemente, começou a se resolver, né, talvez tarde demais, eu já não estava mais lá, mas lá e no mercado, né, não acho que é só na empresa isso, mas eu acho que a parte de dados foi evoluindo mais recentemente, num olhar mais holístico, vamos dizer assim, e muito focado em comunicação externa. Quando eu olhava para a comunicação interna, o que era feito já pela Impress, que fazia isso muito bem, né, e a gente olhava para dados, aí era da pedra mesmo, não por causa da empresa, porque o mercado inteiro não tinha nenhum instrumento de mensuração digital, né, vamos combinar que tudo era muito simples, né, jornal mural, intranet, coisas assim, muito intranet estática. Então, para mim ali foi um conjunto de coisas que foi a chance de ter tecnologia, né, tecnologias emergentes, ali, dados e tecnologia sempre me fascinou, podendo ajudar. A plataforma, a gente foi muito provocado, talvez até na época que a gente estava juntos, trabalhando lá, Fernando, em algum momento, a gente falava muito de plataforma, da agência com papel de plataforma, não plataforma ainda digital, não, plataforma de conectar vários stakeholders, né, acho que a gente vai falar disso aqui um pouquinho hoje também, e eu via nisso exatamente uma plataforma digital, né, quando isso surgiu, um experimento dentro dessa unidade de inovação, e a gente desenhou para a PepsiCo lá 8 anos atrás, uma timeline social, era isso que começou o projeto, ali eu vi com muitos bons olhos, porque eu falei, isso aqui é diferente de tudo.
isso aqui é escalável, que obviamente me deixava com muita vontade de experimentar um modelo novo. O modelo de agência é maravilhoso, tudo certo, consolidado, mas é uma questão de um mercado bastante consolidado, pouco escalável, né? Eu queria alguma coisa escalável, e dados, e um público desatendido. Então, assim, tinha uma tempestade perfeita, né? Que era de comunicação interna, que era comunicação sempre muito vamos combinar que o último da fila, né? Quando tinha alguma demanda de comunicação. Então, ali juntou muita coisa e uma vontade pessoal de fazer alguma coisa minha, alguma coisa que eu pudesse agregar de fato e fazer do meu jeito. Então, acho que, respondendo um pouco em pedaços, juntou essa inquietude total. Eu acho que o subjetivismo que a comunicação tinha e ainda tem, que eu acho intolerável, acho que os clientes têm que questionar isso e querer mais, né? E que eu via essa possibilidade de fazer isso via tecnologia num público mais seguro, que era muito receptivo à novidade, porque não tinha novidade, que era público interno, né? E aí foi a história da Dario, começou ali. Qual que foi o aprendizado maior que você teve de sair dessa lógica, né? Tradicional da agência? Você mesmo falou da dificuldade de escalar e assumir essa lógica tecnologia e escala. Qual que foi o principal desafio nisso? Acho que o primeiro foi justamente esse, sair do artesanal, do consultivo, não é nem falar artesanal, mas do consultivo, né? Tudo que se conversava no mundo das agências, né? Se você vê PR Scope e tudo mais, são estruturas que atendam todo, altamente tailor-made, campanhas cada vez mais com a cara do cliente, inteligente e tal. Se você pega isso e pensa em nível de escala, e não existe assim, não é melhor nem pior, de novo, tá? Do mundo dos negócios, acho que tem agência, é um ótimo negócio há 40 anos, tá tudo certo. Mas o escalável me interessava muito, que eram produtos que a gente pudesse testar de uma forma, de fato, diferente. Que você cresce com um crescimento mais exponencial, pelo menos de partida, né? Que você pode experimentar e errar mais fácil, isso tudo me fascinava. Como aprendizado, isso por si só, obviamente, tem o lado bom que eu tô falando aqui, tem todo o lado ruim. Né, que é você não ter necessariamente ali aquele contato próximo com o cliente, você é só uma plataforma. Então, um dos caminhos mais recentemente que eu tenho que fazer é me aproximar justamente de C-levels, né? Conversar, que eu acho que comunicação externa, o teu público que está aqui também tem que fazer isso, né? E eu preciso fazer, no meu caso, mais ainda porque eu sou plataforma. Se deixar, eu fico ali só como uma plataforma bacana, né? O chamado nice to have no mercado. A gente quer ser must have. Isso é muito importante. Esse foi um baita aprendizado para mim, né? E aí teve uma estrutura também, Fernanda, que acho que pode ser legal para quem está nos ouvindo aqui, para quem quer empreender, que foi aprender, e aí foi aprender mesmo, assim, nunca tinha feito, a gente tinha uma sociedade com o Grupo Omnicom na empresa, mas já muito consolidada, né? Eu já peguei isso quase pronto, assim, participei de uma rodada que eles compraram uma parte da empresa em 2014, estive lá na cena, mas assisti, né? Nesse momento aqui, era junto com pessoas que estavam comigo nessa empreitada no início, a gente ia ao mercado, pegar funding, né, externo, investidores que olham com outro olhar, né, muito diferente do Grupo Omnicom, que era minoritário na empresa, e aqui eles têm uma participação relevante do ponto de vista de governança, né, de opinarem. Então, assim, tem uma expectativa de retorno, como a gente sabe, muito diferente. Né, e um negócio novo, vamos combinar que era um negócio novo, que tem que crescer muito rápido mesmo, como foi, né, a história da Dialog até aqui. Então, essa parte de funding externo e governança, para mim, foi muito importante. E eu tinha uma falta de conhecimento muito grande nisso, por não precisar disso e estar sempre dentro de uma estrutura grande, geradora de caixa, que financiava o que a gente precisasse, basicamente, né? Ali não, era dinheiro externo, é diferente, né? Você passa a ter uma responsabilidade adicional, eu tinha 80 sócios em algum momento. Então, eu precisava saber que as coisas estavam no prumo, que tinha um plano de negócio, quem tinha que honrar, quem tinha que crescer. Então, essa governança foi muito interessante, né? Uma velocidade diferente, agora, com um lado muito legal. Eu acho que é legal todo mundo aqui que está nos ouvindo poder saber. Quando você entra nesse mundo de investidas e investidores anjo, grupos de investidores, você passa a ter acesso também a uma quantidade de pessoas e cabeças pensantes muito interessante. Você forma um conselho especial porque no início era uma startup, então pessoas ali designadas para isso. Você tem todos os investidores, essas 80 pessoas são pessoas que acreditaram em algum momento na Dialog, quiseram investir aqui, né? Foi o funding inicial, como eu falei. Então, dali, tem muita troca, é muito bom empreender e muito bom. O dinheiro custa, óbvio, né? Isso vem com bastante, eles são muito próximos e exigem muito, mas ao mesmo tempo isso vem com uma troca, em troca disso vem muito conhecimento. Né, o tal do Smart Money, quando eu falo de Smart Money é isso, o Smart é esse conjunto de pessoas que acreditam em você e que são, no nosso caso aqui, por exemplo, muitos C-levels, que abrem portas, que fazem mentorias, que conversam com a gente, e aí me abriu uma perspectiva, Fernanda, completamente diferente, porque o mundo de agência eu já me sentia dominando por completo, né, e conhecia os principais agentes, né, conhecia você, conhecia o concorrente, conhecia o estrangeiro, aqui eu passei a ter um contato com pessoas de todos os tipos, financeiros,
Acho que você está tendo essa experiência no PRcast também, né? Advogados, pessoas que vieram de comercial, é muito rico. Então, realmente, eu acho que aqui foi meu MBA de verdade na vida. Muito bom isso, até porque como empresária, como empreendedora, assim, a gente percebe que o mercado de comunicação, ele é maduro para a técnica, né? Ele é muito maduro para a técnica, mas ainda está concentrado em grandes grupos, né? E eu vejo uma vontade muito grande, principalmente de gente que é urgência e quer escalar, as pequenas agências, ainda é um campo para ser desbravado, né? Então, assim, queria te ouvir um pouco, assim, sobre essa complexidade, porque você trouxe 80 sócios ao mesmo tempo, a gente já vai entrar em diálogo, você pode ir entrando nisso, assim, e aí depois a gente entra tecnicamente em diálogo. Quais são os desafios de hoje empreender na comunicação? Pensando nessas grandes concentrações e holdings, que mentalidade é essa que as pessoas têm que ter, Hugo? Eu acho que está todo mundo experimentando aí, tem gente que está com uma visão já de que as coisas são decididas, outros estão testando, e eu acho que é hora de testar mesmo e testar executando, né, sem medo de ser feliz. Então eu acho que, não quero soar óbvio aqui, porque está todo mundo falando, né, acho que provavelmente todas as gravações todo mundo está falando alguma coisa sobre isso, mas o que eu acho é o seguinte, pode ser nem aí, pode ser aí desde que seja para melhorar um processo que você já tem, a oferta que você já tem. Então, por exemplo, aqui bem no iniciozinho, a gente pensava, quando começou essa coisa de aí em 2023, a gente falava, não, no nosso negócio hoje de plataforma, então vai ser uma coisa separada, que é um agente, não, tem que estar dentro. É que nem as discussões lá atrás de digital, eu cheguei a apresentar uma vez um plano interno de fazer uma agência digital separada, olha que coisa sem sentido, descabida, né? Mas fazia sentido há 20 anos atrás, parecia que o digital ia ser apartado. Então, acho que aí tem esse momento, e eu vou conectar com a tua pergunta, que é, eu acho que as PR techs, né, como a sua, por exemplo, devem existir pegando justamente dores que existem. A gente sabe que tem dores, né, Fernanda? Você viu algumas aqui de formação, de conexão, né? Você é uma plataforma já. Eu também sou uma plataforma de outro jeito, digital. Você é uma plataforma de conexão. Então, eu acho que aí tem um nicho. O mercado está super se consolidando, né? Tem muitas holdings, como você falou, que concentram muito poder. O Omnicom acabou de comprar meses atrás ano passado a número 2, e aí virou a número 1 de fato do mundo. Então vai ter sempre esse gigantismo, mas junto com isso muito espaço para quem consegue ver dores específicas, mapear dores específicas, né, e criar e ter a chance de testar, né. Agora, eu acho que testar, se não tiver dados e apoio de inteligência artificial, é um teste que você está perdendo a chance de testar melhor, né. Eu acho que se você pega uma Newin, por exemplo, né, conheço bem o Lucas Nazário, faz um belo trabalho, anos atrás foi lá e pegou e reinventou o clipping, né. A Newin hoje é um colosso ali que fatura muito mais que, né, fatura, se ela fosse uma agência de PR, ela estaria naquele primeiro quarter ali, né, gigante ali, fizeram um belo trabalho. A própria Cortex cresceu muito com o braço de, né, lá com o Cláudio Bruno, que até a gente trabalhou também no grupo impresso uma época. Então, cresceu demais e tem uma parte muito... Ali, para mim, é um terreno super fértil, porque se você pega ali e você pensa, por exemplo, vamos fazer um brainstorm aqui agora, né, nessa entrevista. Se você pensa que ali pode ser que tenha tendências de redução de acidente de trabalho, de acordo com a comunicação que você faz, seja interna ou externa, se você pensa que de acordo com o que a Newin está monitorando, o que a Dialog está monitorando, você pode fazer uma conexão com redução de turnover, aí você sai de uma... Olha o tamanho disso. Você pode ter comunicação, e sem perder a essência de comunicação, mas conectando com KPIs que fazem diferença para o CEO, né? Porque essa altura do campeonato, a gente falar que teve muita curtida, muito like, que viralizou, essa eu acho que é escolher o caminho do commodity que você vai se superar. O raso, fica raso, né? O raso, é o modismo, todo mundo esquece amanhã. Então eu acho que é por aí, assim, é dominar, ver os nichos, todo o mercado tem dores específicas, né? Todo mercado tem dores específicas. Citei 2 exemplos aqui que me vieram aqui à cabeça agora, da Newin e da Cortex, mas tem vários outros, não só em dados, assim, tem várias outras possibilidades, com certeza, de fazer PR diferente, né? Eu acho que nunca vai perder o elemento humano, PR, né, Fernanda, da parte de relacionamento, isso sempre vai ser muito importante. Sem dúvida, o ser humano vai trabalhar muito conectado, está trabalhando muito conectado com a tecnologia, mas a inteligência, ela é humana, né? E ela te ajuda a exponencializar as coisas, né? A gente hoje pode fazer entrevistas como essa e criar, e com base nessa melhorar para uma próxima mais ainda, e ter, né? Então tem que saber utilizar, tem que saber dominar sem medo, né? Agora, entrando mais a fundo em Dialog, para as pessoas poderem também entender, né? Plataforma é uma plataforma de comunicação, queria que você me explicasse, tá? Super completa, pelo que eu lembro do histórico, né? Faz a gestão de relações, de engajamento com públicos que são estratégicos. Você falou que é muito focada no público interno, mas eu lembro que ela seria útil para N dos meus clientes daquela época. Então, assim, tudo isso com apoio em dados.
Dialog é um app, é uma rede social corporativa, é uma intranet? O que é? Vamos desmistificar isso. Ela é um pouco de tudo. Isso aí é até um bom exercício da gente do que a gente tem conversado internamente de como se colocar, porque cada um pode nos enxergar de uma forma. Mas no final é um hub de experiência, interna, né? Do colaborador, o nosso foco principal, não tem como deixar de considerar isso, mas como você falou, qualquer público fechado, comunidades, agora mesmo a gente está fechando com uma grande associação de mulheres empresárias de São Paulo. Né, ali é um grupo que vai se comunicar entre elas para fomentar, para engajar, para poder alinhar a mensagem. Então, não é só de funcionários. Né? Foi criado para funcionários e grandes empresas, principalmente, médias e grandes empresas. Então, ali, o que eu vejo o olhar mais sofisticado de quem nos olha hoje, Fernanda? Eu vou falar como estamos reconhecendo. É um hub de experiência do colaborador, que é o tal da EX, a Employee Experience, palavra bonita que é a jornada do colaborador. O que uma comunicação faz? Tentando te responder de forma mais objetiva, assim. A beleza da comunicação, e até você perguntou o que me encantava para a inquietude, lá um pouquinho mais. Tem esse aspecto também. A comunicação ela é horizontal, ela está em todos os lugares. Teve uma profusão de soluções nos últimos anos, de tudo. De onboarding, de treinamento externo, interno, de tudo. São verticais muito importantes, né? Recrutamento, enfim, na comunicação externa tem outros também, de crise e tal. Mas se você pensar bem, nenhuma delas está na comunicação como um todo. Do momento que você ingressa numa empresa, numa empreitada, num grupo, até o momento que você sai. Então, a gente passou a ter um conjunto de dados muito grande de tudo que acontece durante a jornada e a vida de um colaborador. E vai mudando, porque hoje eu estou satisfeito, daqui a 3 meses mudou minha relação com a empresa, daqui a 2 anos eu não estou satisfeito. Então, a gente passa a ter essa pegada digital, esse footprint digital do que está acontecendo no comportamento digital desse público interno, seja qual for. Vou chamar de público interno porque, de novo, né, qualquer comunidade interna fechada nos serve. A gente não é para público externo. É um ponto. Se é a comunidade interna, vou fazer uma provocação aqui. Vamos lá, eu tenho um cliente. Você tem o público interno, que é o funcionário, efetivamente. Agora, vamos supor, se for uma relação com franqueados. Totalmente, sem toda razão. Perfeito, né? A equipe só de vendas, franqueados, comunidade. Outro dia a gente estava conversando com o pessoal do Lead, né, líderes empresariais, são comunidades, pessoas que estão em torno ali juntas por um motivo, né, em torno de alguma coisa. Uma causa, time de futebol. Né? Excelente, porque eu vejo a galera do PR, das agências, vendendo isso para clientes muito fortemente, com potencial, né? Então, legal, gente, não é só para público interno, e não estou depreciando o público interno, pelo amor de Deus. Mas, assim, grupos fechados, para mim, eu sempre tive essa mensagem na cabeça de Dialog, que serviria para fazer essas conexões, porque eu lembro que a gente atendia na empresa um grupo de supermercados, e eu falei assim, serve perfeitamente para unir os lojistas, eles tinham lojas em vários estados, por exemplo, uma empresa de transportes, para unir os caminhoneiros. Total, associações. Beleza. Entidade, você tem toda a razão, foi bom você ter falado isso. Franquia tem muita demanda de alinhamento de mensagem, porque tudo tem que ser mais padronizado, né? É uma questão de negócio ali, não é uma questão, você tem que colocar, se é uma de varejo, né? Você tem que colocar dessa forma na gôndola, é assim que é a cor do uniforme, então tem uma demanda muito grande ali. O que eu acho mais legal disso, Fernanda, sinceramente falando aos olhos de hoje, tá? A gente começou com um produto, como você falou agora, de públicos fechados, uma rede social, era como a gente era conhecido e tudo mais. Hoje, a gente consegue entregar em qualquer canal, seja no WhatsApp, seja numa TV corporativa, seja num desktop, no app. Então, assim, a nossa base, você perguntou, é um app, tudo começa num app super levinho que a gente desenvolveu, mas pode ser visto e entregue em praticamente qualquer lugar, né? Só tem integração com o Slack, vai ter integração com o Slack, desde que a gente tenha a inteligência centralizada disso. Para a gente, o que é muito valor ali é garantir que está tudo orquestrado por um administrador que lá atrás recebia da gente uma ferramenta que era um polvo e ele tinha que se virar com os tentáculos do polvo para o alcance da mensagem, e hoje o que a gente fez? Está dando cérebro para esse polvo. Então o povo vai saber, olha, funcionou muito bem quando eu falei com a Fernanda Borjato dessa forma, num tom mais executivo às 4 da tarde de uma quarta-feira. Funciona melhor com o frontline, né, com o pessoal de operacional, que é muito forte esse público pra gente, de grandes empresas ou de médias empresas. Do rural, funciona muito bem se a gente mandar no Zap com uma linguagem mais informal. Para o pessoal de entidades é mandar um resumo da semana feito por IA, que diz quais foram os destaques que cada franqueado fez, né? Então, esse tipo de experiência que a gente vai fazendo, porque a gente passa a ser a mídia. Imagina um veículo jornalístico, o G1, o UOL, que a gente tem voltado para dentro. Eu gosto de fazer essas analogias bem simplórias. Esse exemplo é muito bom. É isso. O que a gente tem que fazer no UOL, no G1? Garantir que tem uma boa mensagem, que se você se interessa, que você tenha vontade de votar, que você clique, comente. É a mesma coisa, né? Grosseiramente falando assim, é a mesma coisa para dentro. Só que para engajar
público interno qualquer, um público fechado, funcionário, lojista, franqueado, o que for, comunidade, você precisa ter conteúdos que interessem e que façam sentido. A gente garante que tem isso, porque a gente vai te dar o dado do que funciona, quem viu, quem não viu, que horas clicou, né? Como é que você tem que bolar a sua comunidade. E mais do que isso, né? A gente está numa camada agora de dizer qual é o tipo de campanha que você tem que fazer. Um grande aliado das agências, sabe? Por falar em agência, Fernanda, porque se você usa ali os insights todos, a sua campanha sai semi-pronta. A partir dali, a criatividade da agência, o elemento humano, a forma de conexão com o cliente, óbvio que ela vai, mas ela pode usufruir muito dessa inteligência, por exemplo, para falar com seus clientes, né, para poder fazer uma campanha mais conectada com o que é o sentimento daquele público ali, né? Fico até pensando que assim seria super útil até para você fazer alinhamento de porta-vozes, de mensagens-chave. Verdade, total. Muito treinamento é uma das áreas que mais cresceu, sabia? A gente tem um EAD internamente também, e é uma das áreas que mais cresceu. Como tem demanda por treinar melhor as pessoas e aí verificar se elas se comunicam. Porque você faz ótimo exemplo, você faz um treinamento de liderança, né? E você sabe que tem todos os perfis, você já treinou muita gente, né? Você sabe que tem todos os perfis, o cara mais técnico, o cara mais recluso, o cara que não fala muito. Então, como é que você testa se aquilo de fato funcionou? Aí você faz o EAD. Como é que você testa se ele usou isso na linguagem dele 3 meses depois? Ou você tem que garantir que você faça treinamento recorrente, ou você pode ter por ali uma medição. Olha, funcionou, ele falou assim. Você faz um teste, você faz um quiz. Ele se comunicou melhor quando ele teve que fazer um post sobre uma situação delicada. Ele se comunicou de um jeito muito melhor. Então você vai testando por ali. Esse olhar de treinamento é bem interessante também. Realmente você pode ver a progressão acontecendo, né? Como que a Dialog faz a conexão, Hugo, da interação com os indicadores reais de negócios, por exemplo, como a retenção, a produtividade, a performance? O que a plataforma oferece para isso? A gente tem o nosso índice de engajamento, que é a base de tudo. Ele é um índice super rico que a gente criou inicialmente para poder fazer um benchmark de mercado, porque era o seguinte, né? Como no final das contas todo mundo também precisa ter alguns parâmetros básicos, tá bom, índice de engajamento. Meu nível de engajamento interno está 30%, está 90%, isso é bom ou ruim? Né? Nesse ponto depende, como é que é o segmento, como é que é a localidade. Então a gente começou a criar clusters aqui internos para comparar coisas. Então no varejo eu posso dizer que Casas Bahia, meu cliente há 7 anos, está muito bem porque tem uma liderança comunicadora, se eu der um zoom, né? Porque tem uma liderança comunicadora que fala assim, uma recorrência de post. Meus outros clientes de varejo estão mais ou menos assados. Eu nunca abro um para o outro porque obviamente tem LGPD, mas eu posso comparar varejo com Casas Bahia, posso comparar empresa de logística com o cluster de logística. A partir dele, a gente começou a correlacionar. E aí é muito legal. Você pegar um exemplo do varejo, acho que não sei se eu já te contei, a gente fez um estudo grande, já tem mais de um ano que a gente fez esse estudo, eu quero refazer inclusive com outras variáveis. A gente viu o seguinte, no segmento de varejo, 3 meses, eu estou pegando de todas as bases, estou falando de centenas de milhares de pessoas conectadas há anos, então estou falando de milhões e milhões, talvez dezenas de milhões de interações, tá? Para dar uma dimensão da relevância desse dado que eu vou falar. Então, assim, no varejo, dos nossos clientes, que são, sei lá, pelo menos 300 mil pessoas, né, a gente pode ver que 3 meses antes de alguém sair, ela tem engajamento de 10 pontos, de 10%. Então, 10 pontos percentuais significa, no final das contas, um turnover maior de 7%. Então, a cada 10 pontos a menos, 7 pontos a mais de gente saindo que você não... Talentos, pessoas que você não quer que saia. Tem essa conexão direta. No agro, a gente fez o mesmo estudo, 1 mês antes, para cada 10 pontos de desengajamento, ou para engajamento superior, vale para o positivo também, um acréscimo de 6% no turnover, né, de melhora ou de piora. Então, por meio da comunicação, que a gente conectou com o engajamento, fizemos uma correlação direta. A correlação, eu te diria até que é a parte mais interessante de fazer, porque os clientes querem fazer, a gente quer fazer, né? E a inteligência artificial nos ajuda demais. Porque eu posso fazer de 2 formas, nesse caso, respondendo de uma maneira até mais prática, né? Eu posso ou fornecer os meus dados de engajamento e o cliente quer trabalhar por lá, porque tem LGPD, porque eu não quero abrir, não tem problema. A gente fornece, né? Ele tem acesso a isso, ou a gente pode trabalhar aqui. Né, que foi esse caso do varejo, a gente teve acesso aos dados, a gente conseguiu trabalhar e a gente mesmo faz a correlação. Então isso serve para redução de acidente de trabalho, redução de sobrecarga digital, redução de turnover, aumento de produtividade. A gente fez para um grande cliente nosso de aluguel de carros, a gente fez um estudo de produtividade para mostrar como é que a gente estava tirando os atritos e fazendo ele chegar mais fácil no que interessa. É uma cultura muito de eficiência lá, né, como muitos clientes estão fazendo. Então, como é que a gente conecta com produtividade? Então, eu te diria até que o futuro da Dialog é mais, desse mercado, minha humilde opinião, é mais isso do que fazer comunicação. Fazer comunicação vai virar o que é assessoria de imprensa hoje, entendeu? Então, e o ponto é que, assim, é uma ferramenta de inteligência de mercado, né? É isso, exatamente, pronto.
Fernanda Borjato, vou trazer para o meu cadeira de diretora de marketing. É exatamente isso. Eu vejo isso muito fortemente. É uma ferramenta de inteligência de mercado, porque se você consegue fazer essas conexões, gerar esses dados, e você está conversando com várias áreas dentro da empresa, é isso. Respondendo turnover, respondendo engajamento, falando... Pronto, eu tive um cliente meu uma vez, não posso dar nome de jeito nenhum, mas uma vez eu fui fazer uma reunião com um grande cliente gigante do segmento de infraestrutura, de serviço, tem tudo, é um desses gigantescos mesmo do Brasil, uma empresa que começou com uma familiar, e aí estava ali o presidente, um dos fundadores e tal. E ele começou a ver, e uma dor gigante dele é justamente alinhamento. Ele contrata muita mão de obra terceirizada, o tempo todo. Então a essência do trabalho é ter um turnover por si só, porque os times são alocados por demanda, né? Só que é milhares de pessoas. Ele começou a ver, eu explicando ali o que era o engajamento, e aí ele teve essa visão que eu tô falando aqui, ele foi mais rápido, há 2 anos atrás já tem isso. Ele virou e falou, tá bom, essa sua empresa daí, então como é que é para comprar? Eu falei, não, a gente vende assim, as licenças passar. Ele, não, quero comprar esse negócio, porque eu comprar essa empresa me faz resolver minha dor, como eu falei, olha, não é a hora ainda. Eu parei ali a conversa, mas a verdade é que muito bom. Para falar aqui essa anedota, para contar aqui, ele viu o valor ali da comunicação alinhada. Ele sente a dor todos os dias no ponteiro, na receita, no lucro, né? No lucro que ele perde, no custo elevado que ele tem das pessoas terem um turnover, erros de comunicação, falhas de processo. Comunicação é negócio, né, Fernanda? A gente sabe disso, nós dois sabemos disso. Eu falo sempre aqui para o pessoal da PR Academy, os nossos alunos, nossos mentorados, que se a gente não... A conversa começa com negócios, né? Depois ela avança para a comunicação. E o ponto é, tudo em comunicação, em vendas, é sobre você entender a dor e o desejo daquele empresário. Perfeito. Daquela pessoa que você está se correspondendo, o teu interlocutor. Então, quando a gente fala aqui, que eu fui fazendo as provocações, né, serviria para colocar porta-vozes lá dentro, eu quero enxergar a oportunidade que isso tem para o profissional de comunicação corporativa, porque às vezes é uma solução que precisa ser pulverizada, né? Ela precisa ser pulverizada. Esse teu objetivo de negócios de escala, quanto eu vejo assim, os meus mentorados aqui que têm 2 sócios, 5 clientes, entrando num outro nível de conversa com o cliente, quando eles começam a interagir e falar assim, olha, você está com problema com franqueados? A gente tem ferramentas no mercado que já atendem várias empresas que têm esse tipo de solução. Então, vamos lá. Descendo fundo agora no papel do profissional de comunicação, que é parte da grande parte de quem assiste aqui o PRcast na PR Academy, né? São profissionais de assessoria de imprensa que querem ampliar o portfólio, mas não sabem nem como, às vezes, ser estratégicos e o que mais podem oferecer. Eles dominam a imprensa, muitos já atuam numa comunicação mais integrada. Então, essa visão que a gente está trazendo hoje é mais um caminho para eles serem relevantes quando eles vão conversar. Pela própria dinâmica do mercado, a gente sabe que a assessoria de imprensa ainda domina o cenário e que é mais difícil vender soluções. Mas quando eles entendem essa dor e esse desejo, voltando ao nosso ponto inicial de criar diretorias de engajamento e da gente ser profissional de engajamento sentado nessas cadeiras, né? O PR não pode só continuar vendendo visibilidade na imprensa como a única estratégia de construir reputação. Então, aí vem a minha pergunta. Como que uma agência pequena poderia incorporar soluções de engajamento, entre elas, naturalmente, Dialog, enfim, o que ela entendesse, para ampliar o seu portfólio, para ganhar mais relevância, para atuar de uma forma mais 360, Hugo? Sabe que é muito interessante quando você fala agências de menor porte, eu acho mais interessante ainda a sua pergunta, porque a gente começou uma área de parcerias aqui ano passado, e é uma das áreas que está mais booming, assim, crescendo muito. E eu acho que não é por aí. E muitas agências menores, porque as grandes agências de comunicação interna, né, de PR, a gente já conhece, conversa, e são grandes parceiros nossos, muitos clientes grandes em comum. Mas você vai para um nível ali de cliente médio, ou de regionais e tudo mais, é o que mais desponta, porque elas precisam mais ainda, uma vez que não tem um arroba, né, algum arroba empresa, arroba whatever que seja, exatamente, marca, essa grife, elas precisam ser mais criativas ainda, né, mas elas também são mais leves, né, porque os custos têm um patamar de custo mais competitivo. Então, o que eu vejo essas agências de menor porte fazendo, as parceiras nossas que mais funcionam, são saber se valer dos dados.
Não precisa saber de tecnologia, não precisa gostar disso que eu gosto, que eu falei aqui, que é minha parte. Não precisa. Precisa gostar, precisa saber usufruir dos dados que a gente tem a oferecer. Porque você coloca dados na pauta, informações que você tem ali sobre o cliente, sobre o mercado dele, o cliente te abre porta, ele quer conversar a respeito, ele quer saber que dado é esse. A gente sabe, né, como todo mundo é aberto a saber mais informações e dados, repertório. Então, a gente fornece esse repertório o tempo todo, né? A gente tem uma parte de education do mercado muito forte. E essa implementação que eles podem fazer, as agências, né, menores, implementação da ferramenta e a curadoria de conteúdos, ela é muito rica. Ela é um teste para a agência, porque ela começa a se valer de dados, então ela aprende a lidar com dados via Dialog, né, te fornece esse treinamento, isso tudo, e ela passa a ter um FII, por exemplo, ali, de implementação e depois de nutrir o conteúdo todo que vai deixar aquela plataforma nutrida e com conteúdo relevante, porque ela conhece o cliente. Isso é por cliente ou por agência? É programa de parceiros por agência. Isso é excelente. Né? É excelente. Então, assim, eu acho que até o público que está aqui nos ouvindo, fica o convite, eu posso mandar na sequência aqui até o site que a gente fala sobre esse programa de parcerias. É muito legal para as duas partes, porque eu já vi também que clientes que a gente tem em geral, seja agência grande, pequena, média, quando a gente tem agências conosco, a gente tem um desempenho 30% melhor dos clientes. Então, agências são muito bem-vindas. Tudo que a gente quer é trabalhar junto com agências, nunca substituir. A gente não tem área de agência aqui dentro, nada disso. Então, eu preciso de que essas agências que têm vontade, que querem fazer diferente, de fato, possam estar aqui com a gente, porque a gente vai treinar, vai ensinar, vai mostrar como é que a plataforma funciona, ela vai poder se valer disso numa apresentação para o cliente, e depois, trabalhando juntos, ela ganhando um FII de implementação, um FII da curadoria disso, ou o que seja que ela possa criar, matriz de canais que ela vai ter que desenvolver para o cliente, a gente passa a trabalhar junto e ganhar junto, né? Em todo sentido, e ganhar conhecimento, não só ganhar, obviamente, no sentido de remunerar, mas ganhar conhecimento, aprender um com o outro, porque passo a ter um guardião. Para mim é muito relevante como negócio para Dialog, que a gente tenha guardiões ali zelando, porque nem sempre vai ter alguém olhando e nutrindo a plataforma, fazendo. Então a agência pode se beneficiar muito disso e nós também. Eu acho que ela deveria ter esse olhar, viu, de olhar de usar ferramentas tipo a Dialog. No nosso caso, a gente está muito aberto a parcerias, para responder a tua pergunta mais objetivamente aqui. A gente pode treinar e estar juntos para que eles façam um soft landing nesse mundo de dados e tecnologia. A gente vai pegar pela mão porque é importante para nós, para desenvolver mercado e para entrar junto no mercado. O mercado está mudando muito rápido. Ainda mais quando a gente fala de tecnologia, a entrada da inteligência artificial, o profissional de comunicação ele está sendo muito cobrado, né, para entregar essa disrupção, para ser criativo, etc. Engajamento virou diretoria. Começamos falando disso. Tecnologia e dados viraram oficialmente, já de uns anos para cá, leitura de comportamento. Verdade. Os assessores de imprensa precisam deixar de vender sua pauta. Então, a pergunta que eu vou te falar, assim, te fazer agora, é super inevitável, né? Olhando toda a sua experiência dentro e fora do Grupo Impress, e até como membro ativo do conselho da empresa, o que vai separar as agências que crescem daquelas que tendem a virar cada vez mais commodity nos próximos anos, Hugo? Olha, como posicionamento, acho que tem que ter um pouco também de ambição e desejo, né? Algum nível, 10% de megalomania, eu acho que é importante para a gente poder ambicionar e crescer, né? Então, eu acho que você se vê como atitude primeiro, né? Aí é um papo, cada um consigo mesmo, né? Porque você pode continuar fazendo artesanal, mas tem risco também. É importante só que quem está no artesanal e na parte mais da assessoria está tudo certo, tem valor, ainda tem mercado, mas a tendência não é aumentar. Nenhum dado mostra que isso vai aumentar. Não deixa de ser importante, tem que ter autoridade, tudo, mas passa a ser menor. Então, você tende a não usufruir tanto. Então, é risco também ficar nessa posição. Quando se pensar, não, vou mudar, vou perder, não. Então, acho que você começa primeiro se reconhecendo menos como um vendedor de pauta, como você falou, né? E pode soar bonito o que eu vou falar, mas se você se enxerga como um gestor da jornada do stakeholder, de todos os stakeholders que estão ao redor, você passa a ter uma cabeça diferente em tudo que você ouve, em tudo que você quer se aprofundar, a forma que você... Porque você pode fazer de mil maneiras, pode ser, eu estou falando muito de diálogo e público interno, mas pode ser, por exemplo, como eu falei da Nil, e como tem testes menores, eu vejo toda hora experimentos menores de clipping, tem mil caminhos aí que você pode tentar fazer diferente, né? Mas eu acho que a cabeça tem que estar aberta para você exercer as relações públicas como elas são na origem. Lá na origem do século passado, né, que é olhar para todos os públicos. Esse é um primeiro que eu olharia. Sinceramente, eu olharia assim, porque eu acho que a gente se dá o luxo para... É o nicho do nicho, né? Eu acho que a assessoria de imprensa virou o nicho do nicho. Então, como é que se amplia isso? Então o meu negócio é mais comunicação externa. Tudo bem, o que você vai olhar lá dentro, né? É monitoramento? Qual o tipo de monitoramento de redes sociais que é feito? O que você vê de gaps ali? Poderia se parcerar com alguma empresa que faz isso? Poderia criar um produto que só eu e minha urgência tem junto com esse e eu vou no mercado? Então, eu acho que a primeira vontade é de querer
resgatar esse olhar do PR e ampliar o mercado endereçável, para falar a língua de negócio, né? Não vou ficar restrito só a uma parte. E a segunda, escolher de fato o que você acha que você pode fazer bem, que tipo de dor você pode resolver, que parceiro você pode ter. Eu acho que é muito conveniente ter um parceiro de tecnologia, né, que isso aqui não soe como viés meu de forma alguma, não precisa ser da Claro. mas algum parceiro de tecnologia, algum parceiro de data, você está estudando isso e testando. Eu estava hoje, por exemplo, falando com uma pessoa minha brilhante aqui de produto, e ele estava me mostrando uma solução extremamente fácil, que no nosso roadmap de 2 anos atrás, demoraria, sinceramente, 1 ano para a gente fazer. E hoje, com Molt, bot e tudo que a gente está vendo de automatizar, ele pode entrar na minha intranet se eu quiser e fazer por mim o post, escolher por mim, e fazer o que. Se da mesma forma que pode se comprar hoje em dia uma passagem externa, você dormindo às 3 da manhã, você pode comprar, mandar ele te dar o seu cartão de crédito e você, né? Você pode fazer isso para dentro num nível mais seguro. Então, assim, acho que é importante, estou falando de vários conceitos aqui, mas primeiro, cabeça aberta para relações públicas. Segundo, estudar, né? Tem que estudar. E no caso da IA, ok, pode até procurar por sim, mas o ideal é você meter a mão na massa e fazer. Para aprender quais os limites, o que tem de bom e de ruim também, né? Porque se vende muita mágica e não é bem assim, tem coisas que vêm errado. Então, assim, descobrir isso e ter os bons parceiros. Eu acho que todo mundo tem que ser uma mini plataforma hoje em dia, como você está fazendo muito bem. Já cresceu na PRcast rapidamente, porque você soube conectar as pessoas, os agentes certos. Essa rede de colaboração para quem é pequeno é muito importante. Né? Pequeno que vira grande, aí você já vira grande, né? Exatamente, e tem uma mudança de mentalidade, né? Porque eu acho que tudo passa pela mudança de mentalidade, de você se colocar pensando. Gente, se a gente viu a pandemia, o que aconteceu, a gente não usava esse tipo de. Eu precisaria alugar um estúdio, vou gravar com o Hugo, vou reservar não sei o que. Imagina como era isso, né? Exatamente, custoso, demorado. Então, assim, imagina o que vai acontecer, né, daqui 5 anos. Essa nossa conversa vai estar super obsoleta, a gente vai ter que marcar outras várias. Muito bom. Hugo, você construiu uma carreira dentro de um grande grupo, liderou movimentos que são super estratégicos, viveu a história da agência tradicional, intraempreendedorismo, e depois empreendeu para fora, teve riscos, mentalidade de crescimento. Eu tenho muitos mentorados que querem empreender na comunicação, alguns abrindo os próprios negócios, outras agências que já estão com um determinado crescimento, que querem criar produtos, querem escalar, mas empreender na comunicação não é uma coisa romântica, né? Nem fácil. É estrutura, é posicionamento, é essa conexão com parceiros, né? Tem que ter uma consistência, efetivamente. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou quando você começou a estruturar a Dialog como um negócio independente, Hugo? Queria ouvir esses erros que você hoje transforma em aprendizado e que você falaria, poxa, não errem este erro porque eu já errei ele. Essa parte é boa, né? E eu falo numa boa porque realmente eu acho que a gente tem que se ajudar. Um dos primeiros que me vem à cabeça, vou respeitar assim até a prioridade do pensamento aqui. Bons advogados. A gente viveu uma fase inicial com a Dialog muito complicada de ter feito contratos muito mal assessorados ou dando muito pouca importância. Isso nos custou muita energia quando a gente precisou rever. Não foi uma história só bonita de uma empresa que saiu, nasceu e foi sucesso. A gente teve muitos percalços societários e foi muito importante depois que a gente acertou a mão no societário. Então, acho que isso, qualquer um que queira empreender, eu diria, não poupe nisso, né? Todo mundo fala, né? Não poupe em bom médico, nem em bom advogado. Acho que advogado, de fato, né, que olha nas minúcias, porque é um aprendizado. E eu me vi ali, hoje eu saberia lidar com as questões que a gente viveu, porque a gente vive, depois é fácil falar, né? Mas na época eram desconhecidas, por todos nós, pela empresa, por mim. Então, tinha muita coisa de como é que uma startup, naquela época, né, funcionava e tal, que era um mecanismo que eu tinha que tomar cuidado quando eu não tomei. Então, a gente aprendeu na dor ali, né? Como é que são ter sócios, investidores, isso tudo eu diria que é bastante importante. Não é para ser paralisante, tá? Eu não acho que isso tem que ser, porque a gente fala assim, então, nossa, vou ter que gastar fortuna. Não é isso. É ter um bom advogado, gente boa, posso recomendar, que possa te assessorar para você montar o seu negócio, você vai montar com todos os cuidados que tem que montar, né? O segundo, acho que eu já falei um pouco, é a própria diferenciação de modelo de negócio. Né, minha formação foi muito consultoria, empresa, né, esse tipo de negócio que é você cobrar por mão de obra, né, botar uma margem em cima, overhead, tá tudo certo, todo mundo sabe mais ou menos o preço. Aqui era muito diferente o tipo de... E lá também, uma empresa que já tem o gigantismo, que tem um grupo empresa, é muito crescimento, mas um crescimento, né, dentro de um nível esperado ali, nunca, não é exponencial mais, já é grande. Então aqui era o contrário, né? Quando eu precisava aqui, eu sabia que eu precisava crescer rápido,
né, crescer diferente, crescer com o Unit Economics, como é o nome disso, né, as unidades de econômica completamente diferentes, um negócio escalável de um negócio de consultoria. Então ali foi o segundo grande aprendizado, e esse é só vivendo mesmo, né, não tem, óbvio, você pega muita referência, um bom conselho, você pega gente que te ajuda demais, né, gente que já passou por isso, é bem importante ter perfis complementares, eu sempre falo isso, porque te ajuda a ver, mas essa foi um segundo delicioso aprendizado até hoje, né, coisas que eu não me preocupava, assim, como, não falava de LTV/CAC, Lifetime Value, por custo de aquisição, não tinha essa preocupação, é outro tipo de preocupação que a gente tem, né? Como é que a gente cresce, taxa de ARR, isso é uma outra linguagem, outras coisas que também não são nenhum bicho-papão, mas você vai aprendendo a pegar ao longo do tempo. Totalmente de negócios, né? Totalmente de negócio. Isso eu me senti assim, acho que o mercado de agência já era mais conhecido para mim, então me senti de fato no mundo dos negócios, vamos dizer assim, porque precisava provar um ponto e ficar de pé, né, Fernanda? Porque podia desandar, né? Em algum momento faturava muito pouco, então podia desandar. E o terceiro, eu diria que é uma derivada desse segundo, terceiro e último, aí foi circunstancial. Eu peguei uma época que no início foi tudo flores, né? E depois teve o inverno de venture capital, aquelas grandes, teve uma corrida ao ouro aí das startups e tudo, a gente vai construir, vai vender, vai ser um sucesso, muitos dígitos a direita. E eu peguei um inverno logo depois que precisou mostrar resiliência. E aí meu DNA do que eu tinha vivido na empresa foi muito importante. Porque aí entrou num momento que precisava ser eficiência, precisava ter marketing, muito diferente de crescer a qualquer custo, como foi até 21. Né? 2021 o mundo estava um pouco assim, depois o Venture Capital mudou, e a gente é muito pautado por isso. Então, aprender sobre isso também foi muito interessante. Eu acho que quem quer entrar no mundo e desse mundo, criar um negócio aqui, né, e ter funding, procurar funding externo, tem que saber que isso vai seguir algum ciclo também, né? Se a taxa de juros está mais alta, para quem investir no negócio que você tem risco, né? Felizmente a gente passou dessa marola, né? Essa parte toda ficou no passado, porque já passamos naquela arrebentação que é do início de tudo, não é mais nem startup, o pessoal chama de scale up, é um nome bonito nesse mundo de tecnologia, e o negócio estabeleceu, né? O maior, nesse segmento no Brasil é o maior. Mas foram aprendizados, esses três eu acho que foram bastante importantes. Eu queria falar com você sobre networking. Tá. Para quem é empresário, para quem empreende, mas principalmente para a gente que é de comunicação, né? Assim, o networking ele tem um valor gigante, né? E as pessoas não, às vezes elas depreciam, elas não enxergam isso. Eu falo, construam a sua matriz de relacionamento, marquem os cafezinhos, se conectem com pessoas. O que você sugere em relação ao networking? O que você utiliza como estratégia que funciona e que você poderia deixar de inspiração aí para os outros? Olha, eu acho que isso para mim também é um pouco mais natural. Eu gosto de conectar, eu gosto de saber o que tá. Eu tenho essa inquietude, é muito forte também. Então, para mim, não é difícil o exercício de ter que fazer networking, né? De ter que estar em conexão. E eu acho importante por quê? Porque eu acho que o mundo já está complexo demais por si só. Se você ainda tenta acertar as coisas sozinho, sem conversar, sem pedir ajuda, sem ter humildade, inclusive, para isso, eu acho que é difícil. Fica mais difícil. Você pode ter toda a crença do mundo, mas você deixar de se valer dos contatos, eu acho que é uma desvantagem competitiva. Até porque o seu concorrente vai estar fazendo isso. Então, eu acho que é mais do que trocar cartão, né? É um intercâmbio de visões, eu diria. Quando você está conversando sobre uma outra perspectiva, conversar com você, daqui a pouco a gente vai no evento. Então eu tento estar nos eventos, né, digital, online, tento sempre levar um tempo de estudo e me conectar com pessoas que estão estudando e perguntar como faz. Eu acho que também tem umas coisas um pouco que a gente vai aprendendo na vida mais empreendedora, que eu já sou certamente uma pessoa diferente do que eu era alguns anos atrás, Fernanda. No Grupo Empresa eu já tinha muita referência interna, por exemplo, né? Eu precisei me virar e perguntar muita coisa. Então você fica um pouco mais desinibido e tem que botar a cara e se expor e perguntar como faz. Não entendi. Me explica, me ajuda, né? Pode abrir uma porta para mim. Coisas que eu não fazia, a gente passa a fazer diferentes. Então, networking para mim passou a ser ferramenta de sucesso mesmo. O LinkedIn passei a usar de uma maneira muito, no networking mais digital, digamos assim, né? Passou a ser muito importante, é uma ferramenta de negócio para mim, o uso do LinkedIn, né? As pessoas que se conectam, que procuram, e ele traz de fato. E eu acho que tem que ser uma ferramenta de negócios usada de forma intencional e estratégica, né? Exatamente. Essa área de thought leadership que as agências construíram, ela é muito importante, porque, de fato, eu vi na história da Dialog, né? Porque a gente nasceu de um grupo grande, conhecido, mas a marca Dialog não se conhecia alguns anos atrás. E hoje no nosso segmento é bastante conhecido. Então teve muito da minha veia disso, dessa inquietude, mas teve muito do PR que a empresa ajudou a fazer, principalmente no início, né? Hoje tem assessoria também apoiando, mas essa autoridade é uma mistura de networking com presença digital, com presença nos lugares, né? É isso, eu acho que é bastante importante. E esses grupos de investidores, no nosso caso, já que a gente foi atrás de financiamento externo, né?
me ajudaram também, porque eles conhecem muita gente e são públicos diferentes do universo de comunicação, né? Grupos como o Grupo Empresa e as nossas agências parceiras, muitas agências parceiras que a gente tem hoje, felizmente, eles nos abrem muitos contatos na comunicação, que é maravilhoso. Agora, com tecnologia, são outros canais, né, que eu precisei desbravar, conhecer e são muito úteis. Então, networking, eu acho que nunca é demais, sinceramente, nunca é demais. Recomendo fortemente. Bom. Imagina que a gente agora, vamos jogar o 2030, a gente falou até da pandemia, vamos jogar para 2030 então, né? Olhando para trás, hoje, né, em 2025, estando em 2030, que conselho você daria para quem precisa percorrer esses próximos 5 anos, tentando se posicionar no mercado? Eu acho que tem que fazer esse exercício que eu brinquei mais cedo, que eu mesmo há 15, 20 anos atrás, falava de fazer uma unidade digital, e não fazia o menor sentido, teria sido. Eu acho que tem o entendimento de tecnologia não como acessório, mas como parte. Eu estou evocando muita tecnologia, não é porque eu acho que isso substitui o humano, nada disso. Eu acho que o humano continua sendo mais relevante do que nunca, porque a tecnologia é de apoio. Mas eu acho que você não... Mas falando na perspectiva da audiência aqui, e do que eu conheci do público de comunicação, seja externo ou interno, não costuma ser uma área de maior interesse espontâneo, natural. A tecnologia, se aprofundar em dados, nada disso. Mas eu acho que a tecnologia agora virou, de fato, como se fosse um dos nossos braços, né? Como se o ser humano tivesse 2 braços e mais um terceiro, que é um co-pilot. Então, eu acho que você dominar mais isso, não quero ficar em lugar comum de novo de, vai fazer aí, por aí. Não, mas assim, entender as possibilidades de tecnologia. Quem está fazendo isso bem feito no seu mercado, você não precisa criar alguma coisa, ficar na angústia de criar. Quem está fazendo bem feito, entender a lógica, o mecanismo, eu acho que é muito importante ter esse mecanismo. A lógica, até para você não cair em papo de vendedor, em histórias maravilhosas de que vai revelar. Então, acho que você dominar a tecnologia mais do que se dominava é muito importante. Eu acho que para o marketing digital houve esse despertar alguns anos atrás, né? Poxa, quem não entende hoje no e-commerce, como é que você faz para atrair você depois que você... A gente sabe que a gente é ouvido o tempo todo, a oferta vem na sequência ali, numa chamada, num post do Instagram. Como é que você faz isso para a comunicação como um todo, para a comunicação interna, né? Como é que você vai conseguir entender melhor como isso funciona, se processa? Eu acho que essa capacidade em 2030, se a gente olhasse para trás e falar, nossa, se eu soubesse mais disso, no mínimo teria feito fazer escolhas mais inteligentes. Eu acho que no mínimo, né? Saber o que fazer, saber o que utilizar, saber onde investir. Eu acho que mais domínio de tecnologia é importante. No nível que você se permitir, e não tem obrigação de virar programador, ninguém. Eu não quero virar programador, desenvolvedor, não gosto. Mas eu gosto de entender a lógica, como eu sempre gostei, né? Eu gosto de entender a lógica, os fundamentos e saber como pode usar, senão você pode ficar para trás no nível que você nem compreende mais o que é feito, né? O negócio é quando você conviver com isso com paz interna, né? Porque pegar os estilos... E se desafiando, né? Vai do que você pode, do que você faz 1% todo dia, não faz 100%, que você vai 1%, né? Vai todo mundo dizer que tem sempre uma nova, melhor, mas vai aprendendo os fundamentos, né? Hugo, que delícia de conversa, muito bom, muito rica. Muito sempre bom. Sempre bom falar sempre muito bom falar com você também. Muito legal, Hugo. Olha, é um prazer ter você aqui, as portas estão sempre abertas. Quer deixar alguma mensagem final aqui? Não, eu acho que tem que todo mundo se ligar no seu movimento, porque eu acho que é um movimento inspirador de plataforma, no sentido mais moderno de plataforma, sabe? Eu acho que aqui você está construindo alguma coisa muito potente em rede, né? Eu acho que você tem uma plataforma muito interessante que você, por si só, é uma inspiração para quem está nos assistindo. Então, pode ter isso em outros recortes, né? Pode ser que tenha gente que queira ir para um lado de outros tipos de comunicação, mas eu acho que aqui tem uma prova de alguma coisa que você botou de pé. Eu sei que já era uma coisa que você pretendia, você me falou, né? Outro dia, Fernanda, você já tinha isso na gaveta, mas você conseguiu botar relativamente rápido de pé, né? Então, acho que aqui, não só a Dália, mas você tem muita inspiração para todo mundo aqui. Te agradeço demais pela nossa conversa. Abre aí tua tela. Deixa eu te mostrar. Isso muito me interessou, porque eu acho que a gente eu vejo muitas pessoas aqui interessadas em como eu posso crescer, como eu posso ser mais relevante, o que eu posso oferecer de diferente. E eu acho que se você está treinando agências de RP, agências de assessoria de imprensa, eu acho que tem um potencial gigante para você ajudar essas pessoas também a evoluírem. Então, assim, me conta mais disso.
É muito legal, obrigado aí por teu interesse, porque a gente fala muito do conceito, às vezes falta materializar, né? Aqui é uma materialização, por exemplo, Fernando, super simples. Assim, como eu não posso abrir nada de cliente, eu estou abrindo a nossa própria Dialog que a gente usa aqui, só para dar uma noção mesmo para você, né? De tudo que. Isso aqui nada mais é do que uma página de entrada para você. Nesse caso, para mim, o Hugo, né? Como funcionário dessa empresa chamada Dialog, poderia ser você no seu ambiente, poderia ser, como você falou, num grupo, numa instituição, numa associação. Você entra e tem um universo feito sob medida para mim. Tudo que está aqui foi selecionado porque faz sentido para mim, né? Então é meio que uma página inicial de qualquer coisa que você queira, com todo o ranking de quem está mais engajado. Aqui a gente faz muito ranking de engajamento, os aniversários, as ideias. Aí você pode entrar na timeline especificamente, né, que foi onde tudo começou pra gente. Aí você vê que tem um bannerzão aqui me chamando para uma ação importante, que é o Desafio Conecta. Pode ser um desafio de qualquer coisa, de uma meta da empresa, né? Aí tem uma personagem que a gente criou, que é do RH, então ela é uma persona que foi criada chamada Babs, que ela chama a gente a interagir. Então aqui tem uma coisa também do que a gente falou mais cedo de comunicação, embaixadores da marca, né? Você pode criar embaixadores para a sua comunidade interna aqui, Dialog. Importante falar que a gente escolheu o nome Somos Dialog, por exemplo, porque para a gente faz sentido. Poderia ser Conecta, poderia ser, né, qualquer nome. É uma solução, como a gente chama, white label, né? Aí você tem os grupos, você vê que assim, virou. Tem gente que pode olhar para isso aqui e falar, é uma evolução da intranet, né? Uma intranet mais social. A gente não gosta muito, mas ok, pode ser uma interpretação. É um hub do colaborador, porque aqui é o que tem tudo, né? Porque tem base de conhecimento. Aí você vai ter todas as informações da empresa, cargos, políticas, né? Benefícios, tudo mais. Aí você tem o ranking que eu já botei ali, você vai entrando por sessão, os aniversariantes. EAD, que é a nossa parte toda de treinamento, né? Que é o que foi que eu já completei dos meus treinamentos, cursos e trilhas. Então você vê que a vida da pessoa está aqui. É como se fosse uma página do banco dela, internet bank, quando você entra, só que nesse caso, para tudo que é serviço, seja utilidade, seja comunicação, seja informação para você. Né? O blog, você pode colocar, o chat foi uma solução que, engraçado, né? Coisas que a gente vai aprendendo, assim, como é básico ter um chat, assim, as empresas não têm, né? Basicamente elas têm soluções de Teams e tal, mas não tem um chat que você possa fazer fácil, levinho. A gente criou e está aqui, né? Super básico. Isso, deixa eu tirar uma dúvida, isso aí substitui, por exemplo, um WhatsApp? Sim, o chat sim, e a gente tem também um WhatsApp, eu não estou aqui para te mostrar, mas que a gente pode clicar a partir do painel de administração aqui, mandar um zap para você. Isso também é possível na Dialog. Mas o chat não funciona, inclusive a encomenda de quem fez foi um grande cliente nosso de telecomunicações que queria muito ter, e foi por isso que a gente criou um chat. E ele falou, eu quero igual o Zap. Eu falei, tá bom, então eu vou pegar o mais parecido que existe. A gente encontrou na Índia uma formatação e trouxemos, né? Então, essa é uma das visões. Eu queria te dar essa é a visão mais do dia a dia, mais óbvia para materializar, tá, Fernando? Porque você não fala só de dados parece que é daqui que a gente pega os dados, é aqui uma janela de... O que vai acontecer com isso aqui que a gente está vendo? Vai ficar cada vez mais personalizada, mais ainda, porque tem muita aí por trás que vai dizer que para você não é gatinhos, para você é tal coisa. Então, vai ter tudo isso e vai ter muito conversacional. Você vai perguntar, não vai precisar entrar aqui e procurar. Cada vez mais você vai perguntar, quero ver meu olerite, quero ver a notícia que a Marília falou aqui, e vai te levar direto. A experiência vai ser muito mais conversacional daqui para frente. Então isso aqui a gente Ou seja, agora é uma coisa interessante, se fosse um público de franqueados, por exemplo, de um público de porta-vozes, porque tem empresas que têm 50, 100 porta-vozes, pode ser um hub de conexão dessas informações de consolidação, porque tem informação que é estratégica, se você vai conectar porta-vozes, por exemplo, que não dá para ficar circulando o arquivo do Excel, o arquivo da mensagem-chave, pode estar tudo aqui. E aqui é tudo segmentado, extremamente segmentado. Eu estava numa reunião antes de entrar na nossa conversa aqui, era exatamente com isso, um grande banco falando com a gente, e é completamente seguro e completamente segmentável, e cada um vê um nível de estratificação de informação. E por que a gente garante isso, inclusive real time? Porque o nosso tipo de solução se integra direto com a folha. Então, se você saiu amanhã da empresa às 9 da manhã, às 9 da manhã você vai estar sem conexão aqui. Você não consegue mais ver. Então, é completamente condicionada, né? É super levinho o app. Isso aqui que a gente está vendo, né? Que a pessoa baixa, do tamanho de uma selfie, pra você ter noção. Porque a gente fez para qualquer brasileiro poder usar. E muitos brasileiros têm Android, modelo simples. A gente não quer que seja uma solução elitizada, a gente quer que seja para todos.